O Tá Lucas com tem cara do cara. Lucas, não. Eu também acho que não, porque o Lucas não Ah, tem um pouquinho, não. esse aí é meu mano Arthurzinho. Ô, Breno, explica aí quem é o meu aprendiz que na real é maior que eu, o grande Arthur, mano. Esse cara é o cara mais engraçado do mundo, Ele velho. é meu Nunca vi. primo, mano. É meu primo. A gente cresceu juntos, então teve um dia que eles pegaram e falaram, ô, vamos tirar uma foto desses dois aí. Aí a gente botou essas merda aí e tirou a foto, mano. Ai, Ficou o muito Arthurzinho, massa. mano, ele é um cara, velho. Genial. Qualquer dia nós vamos Rapaziada, levar ele no crescer, ele é muito engraçado. É, ele é muito engraçado. Ele só sabe falar 3 palavras, que é, acho que Acho que não. não. Ele só fala literalmente isso, velho. Não fala mais nada. Ele parece um Pokémon, ele só fica falando isso, é muito engraçado. pessoal, o sistema está abrindo aqui. Nossa aula. Já vá abrindo o material no capítulo 7, página 6. Enquanto eu organizo aqui, tem alguém com o áudio liberado? Gabriel. Não, está dando bastante ressonância. Pronto. Sociologia, terceira etapa. Vamos fazer a chamada, mas eu acredito que estejam todos. Deixa eu conferir. Ô, Beto, Oi. o que você vai passar hoje? Quê? O que tu vai passar hoje na aula? Hoje, matéria expositiva, paulada. Ah, ok, então. Se você quiser, a gente já parou. Mas caso você queira, você pode se juntar a nós no Among qualquer dia. O Lucas é muito engraçado, gente. Ah, tá bom. Tudo bem, eu entendo. Pessoal, pense pelo lado positivo, vocês vão ter feriado. E... Fala aí, Augusto, beleza? Então tá todo mundo aí, né, pessoal? Não, tá faltando um. Quem tá faltando? Me ajuda. Cadê a Esther? Ah, tá. Eu tô cá. Tá aqui, tá. Quem que tá faltando, pessoal? Cadê o João Pedro? Eu acho que é o Jota. Peraí, deixa eu ver. É o JP que tá faltando. E o Lucas? O Lucas saiu. Não, peraí, o Lucas tá aqui. É porque ele mudou da Palmeira. É só o JP mesmo. Nossa, Não era pra ter 12 pessoas? Tem 10. pessoal, vamos lá. Tem 11. Tô aqui, ó. É verdade. Página 6. Regimes políticos. Vamos tomar aqui como ilustração da nossa explicação aqui a página 7, em que há, veja, 6 classificações aqui. Essas classificações foram propostas por um filósofo que a gente já estudou, que é o famoso filósofo da Antiguidade Clássica, Aristóteles. Então, o Aristóteles, filósofo grego, que vai se dedicar, entre vários outros aspectos, ao estudo da política, ele vai dizer que existem 3 formas legítimas ou formas puras e 3 formas ilegítimas ou deturpadas do poder.
3 formas puras e legítimas e 3 formas deturpadas e ilegítimas. E a gente vai tentar entender um pouquinho, brevemente, tá? Essas 6 possibilidades, segundo Aristóteles. Então, a primeira possibilidade é a monarquia. Então, a monarquia, pessoal, é o governo de uma pessoa só, monarquia. Só um princípio, um fundamento, um governante absoluto. E este governante é o rei. A monarquia funciona pelo critério da hereditariedade, ou seja, os sucessores do rei é que vão assumir o futuro cargo. O grande valor presente aqui é a honra. Então, você tem um rei que se legitima pela honra, pelo atributo que ele detém enquanto possuidor daquele direito, dever de governar e promover o bem comum. Então, existe essa primeira possibilidade. A segunda possibilidade é o que Aristóteles vai chamar de aristocracia. Então, a aristocracia é o governo dos melhores, o governo dos nobres, o governo dos mais capazes, o governo da elite. Não é uma única pessoa, mas é um grupo de pessoas mais capacitados. O grande valor aqui é que assumem este poder, elas assumem por uma condição meritória, por uma capacidade que essas pessoas detêm de chegar ao poder e assumir o poder. Ou seja, eles são mais bem preparados, ou por algum motivo eles foram eleitos, foram escolhidos, eles têm um privilégio ali de exercer o poder por algo que lhes é atribuído. Ok? A terceira possibilidade de governo, de forma pura de governo, é o que Aristóteles vai chamar de democracia. A palavra demos quer dizer povo, kratos, poder. Então, é o governo do povo, o poder do povo. No caso da democracia ateniense, era a democracia com participação direta. É importante nós saber. Existem 2 formas de democracia: a democracia direta e a democracia indireta. E há formas mistas também, como é o caso do Brasil. A democracia direta é o próprio cidadão que vai tomar ações ou vai tomar decisões políticas em favor da sociedade. Então, num caso de cidades-estados pequenas, como era o caso da Grécia, e como havia muitos limites para ser um cidadão, você tinha essa possibilidade. Então, todo mundo que era cidadão poderia se reunir numa determinada assembleia, denominada de ágora, em que ali eles discutiam o decurso da vida pública, o que seria feito, tal, fariam política. O próprio cidadão ia lá e atuava. Essa é a democracia direta. A democracia indireta, que é mais comumente hoje, que é a democracia vigente nos dias de hoje, é a democracia em que você detém o poder, mas você confere a um representante essa capacidade de exercer política no seu nome.
Então, nós fazemos isso hoje por meio das eleições. Você vota em candidatos para que eles te representem na política, né? Representem os seus ideais, os seus valores e levem o poder que é seu como uma representação deste poder que é seu para exercer a política. Então, essa é a democracia indireta. Por que ela é indireta? Porque não é o próprio cidadão que vai lá na Assembleia, que vai lá decidir, que vai lá tomar os rumos, vai redigir leis ou vai definir as coisas da vida pública. Ela é indireta porque nós escolhemos uma outra pessoa para fazer isso no nosso lugar, por meio das eleições. Então, aqui eu mostrei para vocês as 3 formas. Aristóteles vai dizer, são formas puras, são formas válidas do exercício da política. Contudo, essas 3 formas, elas podem haver distorções. Elas podem caminhar por um lado negativo, um lado que vá as corromper. Então, elas em si, elas são boas, são válidas. Bem exercidas, elas cumprem o seu papel. Agora, elas também podem ser mal exercidas. Elas também podem ser levadas a um ambiente de corrupção. E aí, Aristóteles vai estipular outros 3 nomes para designar essas distorções, essas deturpações das formas puras de governo. Quando nós temos a monarquia, essa monarquia, se for mal exercida, se for vista numa postura de deturpação, de corrupção, ela vai ser, na verdade, uma tirania. O que é a tirania? É o abuso do poder do soberano. Então, ao invés do rei, ou do imperador, ou do governante, ter como valor a honra e trabalhar pelo bem comum das pessoas, ele vai buscar os seus próprios interesses. Ele vai ter uma visão egoísta do governo. Ele vai usar o poder para o seu próprio favor, em detrimento da população. Então, isso é o que Aristóteles chamava de tirania, tá ok? Além da tirania, nós também temos a oligarquia. Oligos, em grego, quer dizer poucos. Então, se a aristocracia, que era o governo dos nobres, daqueles que de alguma forma merecem estar ali, ela for deturpada, o que se tem é a oligarquia. São as poucas pessoas que também governam buscando seus próprios interesses. Então, eles esquecem-se da população, eles buscam seus próprios interesses e governam com o poder que eles têm para benefício próprio também, tá bom? A terceira deturpação é a demagogia. E, pessoal, demagogia é um tema bastante importante para a gente refletir na sociologia contemporânea, nas perspectivas atuais de uma análise sociológica da política. Vocês já ouviram falar em populismo? Já ouviram falar em populismo? O que é o populismo? O populismo é uma espécie de demagogia. Então, a demagogia, ela é a manipulação que é feita do povo por meio de discursos que aparentemente agradam as pessoas, mas que, na verdade, estão camuflando interesses pessoais dos governantes. A demagogia tem a aparência de que está beneficiando as pessoas, de que está exercendo um poder legitimado pelo povo, mas que, na verdade,
é usado para os próprios interesses também dos governantes, e há aqui uma camuflagem de interesses. Então, o populismo, pessoal, é um problema ligado ao mau exercício da democracia. Por quê? Porque a democracia, como eu disse para vocês, especialmente no nosso contexto contemporâneo, ela é exercida de forma indireta. Então, nós votamos, nós detemos o poder, por isso, democracia, é o demos kratos, o poder está na mão do povo, o poder emana do povo, e este poder ele é exercido por meio de representantes. Esses representantes, para se manterem no poder, o que eles têm que fazer, pessoal? O que eles têm que fazer? Eles têm que agradar a população, porque ao agradar a população, eles vão continuar sendo eleitos e vão continuar se mantendo no poder. Agora, pessoal, eles precisam de agradar toda a população? Eles precisam de agradar todo mundo? Não. Eles somente precisam de agradar quem? A maioria. Porque eles agradando a maioria, eles vão continuar se mantendo no poder. Então, pessoal, veja como é que é perigoso, né, a demagogia. Estou dando ênfase aqui na demagogia porque é a deturpação mais presente na nossa realidade, já que no século XXI nós vivemos, no Brasil e na grande maioria dos países, regimes democráticos, tá? Especialmente nos países ocidentais, nos países que têm relações internacionais bem estabelecidas. Então, a demagogia é esse discurso manipulador que visa satisfazer a perspectiva da maioria das pessoas. E perceba, pessoal, que aqui não necessariamente o discurso que vai agradar os ouvidos da maioria é necessariamente o discurso mais ético, o discurso mais correto, o discurso mais pautado na lei, na justiça. É uma mera demagogia, é um mero jogo de palavras, é um mero agrado. Nós tivemos um problema grave de discurso ligado ao último governo da presidente Dilma Rousseff. Vocês lembram bem? A grande questão das pedaladas fiscais. Né? O que é isso? É você camuflar para a sociedade, dizendo que a economia do país está boa, está crescendo, está em desenvolvimento, você agrada as pessoas, mas no fundo a gente sabia que aquilo era um artifício e que, na verdade, as coisas não estavam tão boas assim. E isso foi muito questionado na época. E isso é uma prática, infelizmente, relativamente comum no Brasil. Essas maquiagens, essas camuflagens no discurso. Ao invés de trazer as coisas à tona, tal qual elas são, é feito discursos para amenizar, para maquiar, para manipular o interesse das pessoas, para que, tendo seus interesses manipulados, os governantes se mantenham no poder. Então, este é uma questão fundamental que a gente precisa de entender aí nessa relação existente entre os regimes de poder, tá bom? Lembrando que isso foi desenvolvido por Aristóteles, aquele filósofo que nós já conhecemos. Pessoal, além do estudo sobre os regimes políticos, o nosso capítulo também vai tratar do sistema de governo. O que é um sistema de governo? O sistema de governo é como
os poderes se interrelacionam. Vejam que não há um único poder nos Estados democráticos. Não há mais um poder absolutista. Nós temos uma figura central aqui no desenvolvimento da ideia de sistema de governo, que foi um filósofo político da modernidade chamado Montesquieu, ou apelidado de Montesquieu, o Barão de Montesquieu. Então, o Montesquieu, pessoal, ele vai desenvolver uma tese muito importante, que é a tese da tripartição dos poderes. O que é a tripartição dos poderes? É a gente entender que o poder ficar concentrado nas mãos de uma única pessoa, há uma grande possibilidade desse poder se corromper. Porque uma pessoa só, ela pode cometer erros, e se ela cometer erros, não vai haver nenhuma outra instância de poder capaz de corrigir, de regular, de equilibrar os erros dessa pessoa que detém o poder sozinha. Então, qual foi a grande sacada aqui do Montesquieu? É dividir esse poder. E aí, nessa divisão, Montesquieu vai perceber 3 grandes campos. O primeiro grande campo é o campo da legislação, ou seja, você precisa de um poder que vai definir quais as leis que vão vigorar naquele território, quais as leis que vão governar, quais as leis que vão estipular os limites daquilo que deve ser feito e daquilo que não deve ser feito. Então, você tem um poder aqui, um campo de poder aqui presente. Por outro lado, você tem um poder judiciário, que é o poder de dizer na prática o que a lei define em abstrato. Então, o judiciário é aquele que vai pegar as leis e vai julgar os casos de acordo com as leis. Veja que é um poder que não pode estar vinculado ao poder legislativo. Como é que uma mesma pessoa ou um mesmo grupo de pessoas vão, ao mesmo tempo, criar as leis e julgar os casos de acordo com as leis que eles mesmos criaram? Veja que é um conflito de interesses aqui. Então, Montesquieu vai abrir esse outro campo de reflexão, um outro campo de atuação, que é o campo do poder judiciário. E um terceiro poder é o poder executivo, que é o poder de fato, administrar a política. Definir cargos, definir formas de gastos públicos, definir as preferências políticas, os discernimentos, os direcionamentos políticos, as relações internacionais. Então, há um terceiro campo aqui. Por isso que, quando nós falamos de poderes do Estado, nós estamos falando depois de Montesquieu, nesses 3 grandes poderes. O poder legislativo, que cria as leis, o poder judiciário, que julga os casos, e conforme as leis, e o poder executivo, que administra a pública de acordo com a lei também e de acordo com as decisões do judiciário. Veja que há uma inter-relação entre esses 3 poderes. E essa inter-relação é a teoria que vai ser desenvolvida, denominada de freios e contrapesos. O que são os freios e contrapesos? Como você não tem um único núcleo de poder no governo, você tem a capacidade de esses 3 poderes, um ficar atento ao outro e um regular o outro. Se o executivo estiver fazendo coisas erradas, se o executivo estiver agindo contra a lei,
você tem o judiciário, que pode impedir que esse executivo faça coisas contrárias à lei. Não é isso? Se você tem um legislativo que julga, que cria leis que não são boas para a vida em sociedade, essas leis podem sofrer o veto do executivo, podem ser vetadas. Tem uma certa peneira aqui, uma certa forma de regular o poder legislativo. O judiciário, ele só age, ele só pode julgar de acordo com as leis estabelecidas pelo poder legislativo. O judiciário, por exemplo, no caso do Brasil, a Suprema Corte, os membros delas são indicados pelo poder executivo. Então veja que há, nos 3 níveis de poder, inter-relações e formas de um frear abusos de poder do outro. Essa teoria, uma teoria fundamental que você entenda, é denominada de teoria dos freios e contrapesos, também chamada de check and balances. Check and balances. Freios e contrapesos. Dito isso, agora nós podemos entender como que funcionam os sistemas de governo. Os sistemas de governo, pessoal, nada mais são de que modelos em que se estabelece especificamente a relação entre o legislativo e o executivo. Como que há essa inter-relação? Pode ir, Anistéia, está liberado, tá bom? Estou vendo aqui sua mensagem. Obrigado por comunicar. Como que há essa inter-relação entre executivo e entre legislativo? Existem 2 grandes formas dessa relação acontecer. Essa relação pode ser estabelecida pelo presidencialismo, assim como essa relação... Tchau, Anistéia. Fique com Deus também, bom feriado para você. Deus abençoe. Então, você tem ou o presidencialismo ou o parlamentarismo como formas de relação entre executivo e legislativo. O Brasil, ele é presidencialista. A Inglaterra, por exemplo, parlamentarista. Começando do parlamentarismo. O parlamentarismo vai definir que há uma divisão no executivo, uma divisão entre chefe de governo e chefe de Estado. O chefe de governo é aquele que vai cuidar da administração interna do país. O chefe de Estado é aquele que vai cuidar das relações internacionais do país. No parlamento, o que se tem é que o chefe de Estado, que vai governar o país, a administração do país internamente, ele é eleito pelo Congresso do país, pelo poder legislativo do país. Então, o poder legislativo vota e escolhe o representante do executivo, ficando ao cargo da população escolher o seu representante para chefe de Estado. Ou, no caso, por exemplo, de monarquias, o chefe de Estado é um rei ou uma rainha estabelecidos. No presidencialismo, você tem o acúmulo no executivo dessas 2 funções. Então, você tem o presidente, como é o caso do país, ele, ao mesmo tempo que ele governa o país, ele também representa o país nas relações internacionais. É a mesma pessoa que governa e que vai para a ONU, por exemplo, que vai negociar com outros países, que vai participar de rodadas e encontros internacionais
na ONU, por exemplo, ou em blocos econômicos que o país pertence, etc. Então, essa é a conclusão que nós podemos trazer e que está sendo explicitada aqui na página 8, tá bom? Explicando aqui o sistema parlamentarista e o sistema presidencialista. Com isso, pessoal, nós encerramos na aula de hoje o capítulo 7, né? E na próxima aula nós fazemos o fechamento desse capítulo 7 com uma atividade. Tá ok? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Estamos esclarecidos? Tá tudo ok? Deixa eu ver aqui no chat. O Lucas deu ok. A Gabriela também. A Lauren. Então, ótimo, pessoal. Então, encerramos aqui a nossa aula. Beijão para todos. Excelente final de semana, excelente feriado. Procurem descansar muito, viu, gente? Descansem muito. Aproveitem da melhor forma. Renovem as forças para a gente voltar na próxima semana com um gás total e fechar esse ano aí com chave de ouro, tá bom? Um beijão para todo mundo, fiquem com Deus, bom descanso. Valeu, Augusto, valeu, Breno, valeu, Isa, valeu, Lauren, valeu, Lucas, valeu todo mundo aí. Tchau, pessoal.